No livro de Êxodo, nós vamos encontrar a libertação de Israel dos poderes do Egito. Deus chama Moisés, conhecemos bem a história, e Moisés é usado por Deus para tirar o povo da escravidão naquele país. Foram escravos ali por mais de 400 anos. Sofreram. E nesse tempo, Deus sempre acompanhou o seu povo. A partir do capítulo 14, nós vamos encontrar Israel aprendendo de Deus lições maravilhosas. No capítulo 14 de Êxodo, eles passam pelo Mar Vermelho. Deus dá a eles um novo horizonte, mostra a eles um novo horizonte. Mostra a Israel novos caminhos, novas maneiras de viver, um novo culto. Mostra para Israel que ele, Deus, é o único que deve ser adorado, deve ser reverenciado, único que deve ser cultuado. E ao passarem pelo Mar Vermelho em seco, como diz o capítulo 14, eles presenciam a morte, a derrota de Faraó e todo o seu exército. No capítulo 15, Moisés reúne o povo e escreve, canta um louvor. Escreve um cântico maravilhoso no capítulo 15 de Êxodo. Entretanto, tão logo eles passaram pelo Mar Vermelho, abandonaram aquele lugar de vitória, aquele lugar de cânticos, aquele lugar de alegria, ficaram ali contemplando a imensidão da graça de Deus. Agora, é prudente lembrar que Deus os guiava constantemente, antes do Mar Vermelho, durante o Mar Vermelho e depois do Mar Vermelho. É prudente lembrar que Deus os guiava. No capítulo 15, agora eles se deparam com uma situação diferente. Aquele ponto de euforia, aquele ponto de alegria, de entusiasmo, para um pouquinho, diminui um pouco. No capítulo 15, versículo 22, nós encontramos o seguinte: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Pronto. 3 dias sem água. A reclamação é natural. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? 3 dias sem água. As crianças sem água, todos sem água, os animais sem água, 3 dias sem água. E a reclamação é natural do humano. Não é que quando criança nós chorávamos e alguém nos dava alimento? Bastava chorar e alguém dá alimento. Quando criança nós bastava chorar e alguém trocava as nossas roupas. Bastava chorar, alguém nos dava banho. Bastava chorar, alguém pegava no colo. Nós aprendemos assim. Quando reclamamos, imediatamente vem alguém e nos socorre. Somos habituados à reclamação. Aprendemos a reclamar. Quando reclamamos, imediatamente alguém nos socorre. E este é o comportamento de todas as crianças. Este é o comportamento de todo bebê. Basta chorar, alguém sai correndo ao seu favor. O povo de Israel não é diferente. Começou a reclamar. Não tem água. Se não tem água, vamos reclamar. Então, alguém vai nos socorrer. Mas era uma reclamação, não um pedido, mas é uma reclamação de revolta. As palavras de Israel continham revolta. Revolta contra Moisés, revolta contra Deus que os libertou, revolta contra os planos de Deus. É aqui que mora o perigo também. Esta reclamação visando a ingratidão, demonstrando ingratidão.
insubordinação. Moisés agora chega diante dessa situação, o que vamos fazer? O momento de culto, o momento de glória, o momento de regozijo, o momento de euforia passou. Cantamos, louvamos, agora é um novo período. E nesse novo período pode demonstrar despreparo, esta reclamação pode demonstrar despreparo para aceitar os caminhos difíceis. Durante a caminhada cristã, deparamos-nos com algumas fontes. Vamos ver algumas fontes encontradas no caminhar cristão. Antes, quando ímpio, tínhamos certas práticas. Agora, conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus Todo-Poderoso, Deus, pelo Espírito Santo, nos orienta a outras práticas, novas condutas. E este novo, nós estranhamos muitas coisas. No versículo 22, diz o texto, nós já lemos, caminharam 3 dias e não acharam água. O que está acontecendo aqui? Naquele deserto, naquele lugar árido, não encontraram água. Talvez cavaram, fizeram vários poços e não encontraram água. Fontes sem água, fontes estéreis. Nós encontramos na vida, no caminhar diário, exatamente assim. O homem correndo atrás, buscando água, buscando algo que sacia sua sede e não consegue encontrar. E quando encontra, são fontes estéreis, fontes sem água, fontes que não abastecem. O profeta Jeremias, séculos depois de Moisés, Jeremias escreveu o comportamento do povo. No capítulo 2, versículo 13, Jeremias 2, verso 13, fala o seguinte: porque 2 males, Deus apresenta aqui naquele momento, 2 crimes praticados por Israel. Porque 2 males cometeu o meu povo. Quais são eles? O primeiro, capítulo 2, versículo 13. O primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deus está falando através de Jeremias. O meu povo cometeu 2 crimes. Um deles, deixaram o manancial de águas vivas, que sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Deus falando a Jeremias. E um outro crime praticado por Israel, declarado aqui por Jeremias, nesse mesmo versículo, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O primeiro erro, deixaram Deus, manancial de águas vivas. O segundo erro, cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas que não seguram água. O que estava acontecendo? Havia fontes onde o povo poderia buscar água. Mas era mais cômodo, muito mais cômodo, construir as cisternas em suas casas e guardar água da chuva. Mais prático, é bem mais cômodo. A fonte talvez seja muito longe para buscar. É muito difícil buscar água lá. Vamos cavar cisternas e vamos guardar água da chuva. E Deus fala, pois bem, as cisternas que vocês construíram são rachadas. Essas cisternas não retêm água. O caminhar do homem é assim, vai pelo mais fácil, pelo mais prático, pelo mais rápido. E Deus fala, vocês estão deixando o manancial de água viva, água perene, água que satisfaz. A humanidade está construindo cisternas que acha que vai abastecê-los, que vai sustentá-los. E Deus fala, cuidado com as cisternas construídas por vocês. Enquanto estão deixando Deus, a fonte de água viva, a palavra de Deus, a Bíblia, sua orientação, vocês estão indo atrás de fontes estéreis,
fontes que não abastecem, fontes que não retêm água. Essas cisternas construídas pela humanidade constituem fontes estéreis. Um dos momentos na vida cristã, portanto, encontramos aqui fontes estéreis. A Igreja de Jesus, no seu aspecto geral, tem andado assim. A Igreja de Jesus pouco se aprofunda no conhecimento da Bíblia. Tudo é muito rápido, as leituras são rápidas, as pregações têm que ser rápidas. As pregações, ou seja, no templo ou em outros lugares, as pregações têm que ser rápidas e rasas. Quanto mais rasas, quanto mais superficiais, melhor. Fontes rotas, cisternas podres, não guardam água, não abastecem, não alimentam. Foi seu tempo quando as conferências evangelísticas duravam 4 dias, 5 dias na semana. Não existe mais. Ou se existe, são alguns lugares remotos. Hoje é tudo muito rápido. As pessoas não têm tempo para passar todas as noites no templo. Estudam, trabalham, têm família, tanta coisa acontecendo. Não dá. Vamos ouvir a pregação da palavra de máximo 2 dias na semana. Pouco tempo também, pouco tempo. Escola bíblica dominical, muitos já abandonaram. Para que estudar tanto a Bíblia? Vamos ter uma coisa mais light, uma coisa mais diferente. Fontes estéreis. E a Igreja de Jesus cada vez mais fraca. A Igreja de Jesus cada vez mais longe de Deus, que, conforme Jeremias escreveu, manancial de água viva. Nesse texto de Êxodo, capítulo 15, agora o versículo 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por essa razão, colocaram o nome daquele lugar de Mara. Além das fontes estéreis, o caminhar cristão, nesse caminhar cristão, vamos encontrar também fontes amargas. Vamos encontrar nesse caminhar cristão fontes oferecidas pelo mundo, pelas religiões, pelos falsos pregadores. Apresentam fontes amargas. E diz o texto que não puderam beber. Entretanto, essas fontes amargas podem também representar as crises pelas quais passamos, os desequilíbrios pelos quais passamos, os desajustes. São crises sociais, crises emocionais, crises econômicas, por que não espirituais? É muito comum enfrentarmos essas turbulências no caminhar cristão. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, olhe só que Deus fala para a próxima geração. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Por que Deus fez tudo isso? Permitiu aquelas durezas, permitiu aquele deserto, permitiu 40 anos de caminhadas. Porque Deus, então, deixou o povo passar por tudo isso? Está aqui no versículo 2, uma das razões. Versículo 2, para saber o que estava no teu coração. Quando passamos pelas fontes amargas, é isto que Deus quer mostrar para nós. O que passa no nosso coração? Qual é a maneira, que visão nós temos das fontes amargas, das crises pelas quais passamos? Não estamos isentos delas, não estamos livres das crises, elas são naturais. Houve um tempo, quando era muito popular, com adesivo nos carros, nos automóveis, eu não tenho crise, tenho Cristo. Quem tem Cristo não tem crise. Ora, muito poético, muito bonito, muito romântico. Eu não tenho crise, eu tenho Cristo. Quem tem Cristo não tem crise. Ignorância total.
muita ignorância. Ainda bem que esse adesivo foi banido e acabou. Jesus Cristo passou por muitas crises. Quem tem Cristo tem crise, sim. Cristo Jesus passou por muitas crises. Crises emocionais, ele chorou, ele se entristeceu, crises sociais. Na cruz ele ficou sozinho, todos abandonaram. Crises espirituais, a ponto de gritar, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Ah, quem tem Cristo não tem crise. Mentira, mentira. Todos passamos por crises. Todos passamos por situações de desequilíbrio, mas tudo isso é momentâneo. E Deus fala, pois bem, eu estou permitindo isso em sua vida para saber o que se passa no teu coração. Durante as crises é hora de fazer uma varredura interna. Deus, como estou sendo? Como está sendo o meu comportamento nessas crises, nesses desajustes? Senhor Deus, eu estou passando por fontes amargas. Não dá para tragar estas águas. Mas está bem. E você vai passar essas fontes amargas com reclamação, rebeldia, ingratidão? Ou vai passar essas fontes amargas conforme o fruto do Espírito Santo? Alegria, contentamento, agradecimento. Chegaram aquelas fontes amargas, aquele lugar, e não puderam beber. Voltando no capítulo 15 de Êxodo, versículo 23, além das fontes estéreis, além das fontes amargas encontradas nesta peregrinação, nós vamos ter aqui no versículo 23, vou ler de novo. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso que o lugar é chamado Mara. No versículo 23, aquele povo agora vai encontrar a fonte frustrante. É isso que ocorre também conosco. Muitas frustrações. Não é culpa de Deus. Frustração é um sentimento de impotência quando algo tão esperado não acontece. Frustração também ocorre quando uma expectativa, um desejo não é satisfeito. O povo aqui estava sedento. O que mais precisavam naquele momento era água. E encontraram água e não puderam beber porque a água era amarga. Aquele lugar ficou conhecido como Mara, amargura. Águas amargas, fontes frustrantes no nosso caminhar. Muita gente vem a Jesus Cristo esperando que todas as situações da sua vida, situações adversas, sejam resolvidas. Muitas pessoas vêm a Jesus Cristo porque a conta no banco está estourada. Muitas pessoas vêm a Jesus Cristo porque já gastaram com tanto remédio, então agora vem a Jesus Cristo, agora vem a cura total. Muita gente vem a Jesus Cristo esperando encontrar nele uma solução para comprar um apartamento, decorar o apartamento. Muitas pessoas vêm a Jesus Cristo em busca de um novo emprego. Muita gente vem a Jesus Cristo em busca de segurança na carreira profissional. E acabam sendo frustradas. Essa expectativa não é satisfeita, não acontece. E vem a frustração. E neste caminhar, muitos falam o seguinte: eu era crente, eu fui crente, eu abandonei, eu deixei. Não veio a Jesus Cristo para o perdão do pecado. Não veio a Jesus Cristo para ser livre dos vícios, livre de Satanás, livre do lago de fogo. Veio a Jesus Cristo em busca de coisas. E vem a frustração. Jesus não veio a este mundo para isto.
Se Ele nos abençoa com algo material, isto é natural, consequência da nossa obediência a Ele. Mas não é a prioridade de Jesus Cristo dar a mim um apartamento enorme, luxuoso, enfeitado, isso mais aquilo. A prioridade de Jesus Cristo, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É isto. E quando as pessoas vêm a Jesus Cristo em busca de alternativas para a vida, aí encontram o quê? Frustração. Frustração. Este povo foi sedento, caiu naquela água, mas não puderam beber. Águas intragáveis, fontes frustrantes. Mas também muitos seguidores de Jesus Cristo têm as suas orações, todos nós temos nossas orações não respondidas. Muitas Deus já respondeu e tantas outras não foram respondidas. Enfermidades não curadas. Se nós não tivermos os pés calçados, firmados na Bíblia, vamos ficar tristes com tudo isso que acontece. Vamos mergulhar num mundo de frustrações. Nesse mesmo pensamento, Deus fala no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não sejamos imediatistas como os bebês, eu falei agora há pouco. Não sejamos egoístas como os bebês. Eu falei disso não faz muito tempo, no começo desse estudo. Vamos esperar em Deus. Durante esse momento de águas amargas, Deus quer saber o que passa no nosso coração, as frustrações. Entretanto, a frustração maior é aquela frustração quando recorre a algo ou a alguém para ser salvo e não encontra. Gente, preste atenção nos dizeres que tem aí nos caminhões, nos automóveis, etc. Chama minha atenção essa frase, basta ter fé. Basta ter fé. Isso está em todo lugar, basta ter fé. Quando eu leio esse adesivo, esta frase, essa inscrição, logo eu estou sozinho aí dirigindo e aí faço um questionamento. Basta ter fé. Fé em quem? Basta ter fé. No quê? Isso é muito vago, basta ter fé. Tem que saber fé em quem ou fé no quê. Quando se trata em frustração, essas fontes frustrantes, o apóstolo Paulo, ele copia, ele traz, ele transcreve o que o profeta havia escrito, capítulo 9 da carta aos Romanos, e o versículo 33, o apóstolo Paulo escreveu: Vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Todo aquele que nela crê não será confundido. Essa pedra, esta rocha é Jesus Cristo. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo, que entrega a sua vida para ser salva por Ele, diz a palavra, não será confundido, não será decepcionado, não será frustrado. Está vendo? Venha Jesus Cristo para ser liberto do pecado. Venha Jesus Cristo para ser liberto dos vícios. Venha Jesus Cristo para conhecer melhor a vida eterna, o plano de Deus para você, a vida eterna. Venha Jesus Cristo para receber dele o Espírito Santo. Venha Jesus Cristo para receber dele sabedoria para compreender a Bíblia. Venha Jesus Cristo para que as suas orações de fato sejam atendidas em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Venha Jesus Cristo para que você tenha paz interior. Venha Jesus Cristo e você vai conhecer não fonte estéril, não fonte amarga. E se elas vierem, se essas fontes amargas você passar por elas, será um período breve. Jesus Cristo vai saciar a tua sede.
Venha para Jesus Cristo, que Ele não engana, Ele não confunde, não decepciona ninguém. Quem sabe um outro dia voltemos a falar neste estudo, capítulo 15 do livro de Êxodo, o caminhar de Israel diante dessas fontes frustrantes, fontes estéreis, fontes amargas. Voltando àquela palavra que Jeremias escreveu, o meu povo deixou Deus, manancial de água viva, o meu povo cavou cisternas rachadas, podres. Pois bem, quanto tempo você andou com Jesus Cristo? 1 ano, 2 anos, 6 meses? Mais que isso? Durante todo esse tempo você cavou fontes, cavou cisternas. Corre aqui, corre acolá e tanta coisa, correndo, e nada satisfez. E nesse meio tempo, quem sabe você casou, teve filhos, a vida continuou, e até agora a vida espiritual na família não existe. A vida cristã não existe. O contato com Deus não existe. Ficou apenas lá na lembrança. Você está cavando cisternas podres. Cisternas que não são capazes de armazenar algo para sustentar você e a sua casa. Está afastado do Evangelho, construindo fontes podres. Você deixou um manancial de água viva, o Deus Todo-Poderoso. Mas se você não conhece o manancial de água viva, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo é o Deus vivo, encarnado, ele veio a esta terra, Jeová Todo-Poderoso. E ele fala, quem beber da água que eu dou nunca vai ter sede, João capítulo 4. Quem beber da água que eu dou nunca vai ter sede. É disso que Deus está falando. Fontes estéreis, para Deus não. Fontes amargas, Deus não oferece amargura. Deus oferece água potável, límpida, que jorra para toda a eternidade. E durante as crises, Ele vai nos sustentar. E durante as crises, Ele vai olhar para o meu coração e vai saber o que se passa no meu coração quando vierem as águas amargas. Fontes frustrantes. A quem você está recorrendo? Basta ter fé. Fé em quem? Qual a pessoa que você está depositando a sua vida? O seu futuro? Qual objeto, quais as coisas que você está confiando a sua vida eterna? Aqui mora um perigo. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida, Ele é a solução. E Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar para levar os seus. Se você não está inscrito no livro da vida, não vai. Não vai com Ele. É necessário deixar Jesus escrever seu nome no livro da vida, para que quando Jesus se manifestar nos ares, você seja arrebatado. É importante também falar àqueles que não entregaram sua vida a Jesus Cristo. Ou seja, já entregaram, melhor dizendo, já entregaram e estão afastados. Vai prestar conta a Deus de todas as cisternas podres, rotas que você cavou durante a vida. Deixou Deus, deixou a casa de Deus, deixou o culto a Deus e cavou suas próprias fontes. Quem sabe um outro dia falaremos um pouco mais sobre as fontes no caminhar cristão. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, abra o nosso entendimento. No nosso caminhar, encontramos muitas fontes. Não sejamos rebeldes. Não reclamemos com ingratidão, com falta de respeito ao Senhor. Mas durante as crises, que são tão naturais no nosso caminhar, aprendamos com o Senhor como a sermos gratos, como cultuarmos ao Senhor em meio às dificuldades. Te agradecemos muito pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Aqueles que aguardam as vitórias em diversas áreas do seu viver.
Deus amado, ajude-os também a perseverar firmes, olhando para a cruz de Jesus Cristo, de onde vem livramento, vem o perdão, vem a convicção da vida eterna. Te agradecemos pelo poder da palavra. Restaurou a minha vida, restaurou a vida de milhares de ouvintes. E aqueles que agora estão buscando Jesus Cristo, para serem lavados por Ele, perdoados por Ele, ajude-os também neste momento a entregar as suas vidas ao Salvador, para que recebam dele o perdão, o livramento, recebam dele a vida eterna. Ora em nome de Jesus. Amém.